Programas é aqueles que a gente quebra pau até quando você pergunta as horas. E aí não sei, tá discutindo sobre esses novos diretores de futebol, essa nova geração que vem aí. Pô, quem é boleiro, quem não é boleiro. Aí eu na época ainda falei, pô, Rodrigo Caetano, tá vendo? Ó, tá vendo um case de um cara que se deu bem no futebol e nunca jogou? Foi o Rodrigo Caetano. Aí eu não lembrava, assim. Então, e tem muita gente, uma molecada que pô, conhece o Rodrigo Caetano só do Flamengo pra cá. Até que o Flamengo dá uma exposição totalmente diferente do resto. Você jogou, você foi o quê? Você era atacante? Quando você começou? Então, Benja, eu comecei a minha vida, né, no futebol muito cedo, porque sou de uma cidade do interior, lá do Rio Grande do Sul, né, Santo Antônio da Patrulha, que fica próximo a Porto Alegre. Quem nasce em Santo Antônio da Patrulha? Patrulhense. Patrulhense? Patrulhense, com muita honra. E desde sempre, né, eu tive dentro de casa um incentivo pelo futebol e aos 10 anos de idade eu ingressei nas escolinhas do Grêmio. E daí estou até hoje no futebol, porque me profissionalizei no Grêmio, fiquei até os meus 22 anos, depois... Você era o que, atacante, Rodrigo? Era meia. Meia? Meia, canhoto. Peguei no Grêmio, assim, uma geração de bons jogadores, mas o fato é que naquela época você não tinha esse mesmo espaço, né? Os jovens passavam a ser... Desculpa, que ano que você jogou, Rodrigo? Eu joguei profissionalmente, você fala? Eu joguei de 1990 a 2003, como profissional 13 anos, fora os 10 anos de base. E eu ingressei em 1980, eu sou de 70. E aí depois saí do Grêmio e fui pro Mojimirim, né? Na época o Mojimirim foi o Carrossel Caipira. O Rivaldo, com o Valber, você estava naquele time? Tava. Rivaldo, Valber, Leto. Exatamente. Até que o Corinthians comprou os primeiro, três e o lateral esquerdo. Admilson. Admilson. Na verdade, o Corinthians pegou eles emprestados, se eu não me engano, e depois quem comprou foi o Palmeiras. Não, o Valber veio em definitivo. Mas depois que acabou indo, o Rivaldo voltou ao Mogi, então eu fiquei 2 anos, o treinador lá era o Vadão. Aí depois, a partir dali, eu rodei em vários clubes do Rio Grande do Sul, joguei no Sport, Náutico, Juventude, todos eles. E assim, a minha carreira foi praticamente em clubes desse porte e desde sempre, né, Benja, eu na época ainda não tinha essa questão da Lei Pelé, então os clubes eram bastante amadores, né, na questão da tomada de decisão. E foi aí que eu procurei identificar aí uma possibilidade de uma nova carreira, né, nessa área. Você parou com quantos anos? Com 33 anos. Parou cedo? Parei. Parou por contusão? Porque você falou chega? Então, eu tive aos 27 anos talvez uma grande oportunidade da minha vida, que era uma transferência realmente para a Europa, e acabei fraturando a perna num jogo lá no Rio Grande do Sul, no Beira-Rio, e acabou que isso meio que impediu realmente uma possibilidade de clubes de maior expressão, até uma transferência para fora. E aí conduzi a minha carreira até os 33 e foi realmente o Paulo, né, juntamente com o sócio dele, o Valdir, que me insistiram muito, me conheciam, para ajudá-los, né, nesse projeto que foi o RS Futebol, um clube empresa que teve relativo, eu até acredito, um sucesso bastante grande para um clube formador na época. Revelou grandes jogadores como Thiago Silva, que saiu lá do RS, o Naldo, zagueiro, o próprio Ederson, que está conosco no Flamengo, ou seja... E dali eu voltei para o Grêmio já na condição de dirigente. Você nunca quis ser treinador? Nunca passou pela tua cabeça? Nunca passou, Benji, nunca, porque desde sempre eu tinha muita vontade, assim, dessa relação mais próxima com os atletas e também essa questão de ser, digamos, o elo de ligação com uma diretoria estatutária. Eu, por exemplo, eu acho que o cara que jogou bola, pô, ele viveu coisas que, por exemplo, eu não joguei, eu não sei, cara. Que é o dia a dia, que é o relacionamento, que é a boleirada, que é como falar, com quem falar, na hora de falar, né? Mas eu acho que é o seguinte também, não basta o cara ter sido apenas um ex-jogador. Ele precisa, eu acho que ele tem que se preparar para o cargo que for. Perfeito. Nós estamos falando, no caso de diretor de futebol, e que você virou um cara aí super consagrado. Só para deixar o comentário, não estou falando que o cara que não jogou não pode ser um bom diretor de futebol. Tem o Alexandre Matos, que está super bem. Não. Tem vários aí, né? Não tenha dúvida. Tem vários, né? O Vasco que trouxe o Pelaipe agora, mais um gaúcho aqui. Né? O Gustavo, que está no Santos, que é o filho do Sócrates, também não jogou. Agora, o cara que jogou não basta, o que eu estou fazendo, não basta só ter jogado. Como é que você se preparou para se tornar um diretor? O que você fez para se tornar um diretor de futebol? Então, na verdade, quando eu me retirei, né, dos gramados em 2003, prontamente eu já procurei dar sequência na minha faculdade, né? Eu sou formado em administração de empresas,
tenho MBA em gestão empresarial. E foi esse período no RS lá que me permitiu essa formação acadêmica. Quando eu voltei para o Grêmio, eu já estava formado e isso me facilitou bastante. Mas, sem dúvida nenhuma, que o fato de ter jogado, e até te digo mais, muitas das vezes o fato de você não ter sido um atleta consagrado, isso, muitas das vezes, ele traz muito mais aprendizado, né? Porque você participou de situações de enorme dificuldade em clubes, né, que muitas vezes não tinham a melhor estrutura. Então, muitas das vezes você tem exemplos a passar para esses jogadores de clubes de ponta, que muitas das vezes eles não viveram ainda. Ou seja, para um jovem, para um garoto que subiu para o profissional, saber que o que espera ele, em caso de ter que dar 2, 3 passos atrás, quando for emprestado, ele vai ter que passar por um período de aprendizado. Então são certas coisas que você já viveu, que você pode colaborar na vida de cada um deles. E principalmente, né, Benja, o fato é um lema que eu tenho comigo. Eu sempre procuro me relacionar com os jogadores e com as pessoas da mesma forma que eu gostaria que tivessem sido comigo. Então, parto da verdade, porque atleta de futebol é muito disso. Eu comparo sempre com os nossos filhos, né? Você tem que ser duro na hora que tem que ser duro. Se você falar a verdade, honrar a tua palavra, o respeito ele vai existir. Né? Isso eu já ouvi falar. Não tem jeito. Tem um caso legal. Ano passado entrevistei o Renato Augusto aqui, quando ele falou que em 2015, com o campeão, que a maior parte do ano ele jogou com os direitos de imagem atrasado. Aí eu falei, mas e aí? Ele falou, acontece o seguinte, o presidente do Corinthians chegou para mim e falou, dia tal, do mês tal, eu pago. Os caras confiaram, dia tal do mês tal, pagou. Então precisa ter a palavra. Exato. Não, e o atleta é isso. Para que você crie esse respeito, né? Construa essa credibilidade, você tem que realmente ser firme, né? Nas suas decisões, nas suas convicções. E ele necessita do diretor, saber que ele tem uma pessoa dentro que ele pode confiar. O que você teve na tua carreira como jogador? Que, coisas que te magoaram, te chatearam, sacanagens, enfim, que você fala, isso aqui eu não admiro. Você vê cenas parecidas e fala, não posso fazer igual, não pode acontecer igual o que aconteceu comigo. Teve alguma coisa? Então, assim, muito é essa relação de franqueza, né? Porque é aquela história, a gente costuma dizer que no futebol, onde o problema está lá, a maioria desvia, né? Então, não é o meu caso. Eu mesmo, para dizer até dar um recado, que o atleta, ou sei lá, muitas vezes até um técnico, né, que eu tenho passado por momentos também de não ter que dar a melhor notícia, você tem que falar para ele. E isso, no tempo de jogador, a gente via que realmente as pessoas que tomavam a decisão, muitas vezes de eu sair de um determinado clube, de uma venda, em que você não quer que ela aconteça, a pessoa que tomou a decisão não foi aquela que não veio te comunicar. Então isso dói bastante, porque nesse meio você não pode desviar. Você tem que ser reto e falar, independentemente do que é a notícia. Ô, Rodrigo, você trabalhou no Grêmio, você trabalhou teve o RS, você trabalhou no Grêmio, você trabalhou no Vasco, trabalhou no Fluminense e agora está no Flamengo, né? Qual que foi a maior porrada aí? Porque você foi pegar um Vasco num momento difícil, né? Foi, eu cheguei o Vasco pós-queda, né? Foi em final de 2008, início de 2009. Foi uma tomada de decisão importante na minha vida, Benja, porque eu tinha 4 anos de Grêmio, onde era a minha casa. Eu tinha, como atleta, 12 anos, mais 4 como dirigente, ou seja... Estava enraizado lá. Eu tinha 38 anos quando eu tomei essa decisão, sendo que 16, quase que a metade da minha vida dentro do Grêmio. E tomei a decisão, né, junto com a família, tive o convite aqui do Vasco. Disse, não, é a hora de eu sair daqui, vou tentar realmente um novo mercado. E cheguei no Vasco, né, na segunda divisão. Ali foi de todos aí, sem dúvida nenhuma, o momento mais difícil. Foi? Não resta a menor dúvida. Foi o Dinamite que te trouxe, né? Sim, foi. E, assim, o estado que o Vasco se encontrava era muito difícil você remontar. O Dorival Júnior era o técnico do Vasco na época, na Série B, e ajudou muito na montagem de equipe, porque você tinha que trazer os atletas acreditando na marca, acreditando na camisa. Como é que você traz, como é que você monta um time sem grana, que acabando de voltar de uma Série B? É o quê? Credibilidade? É ter... Relacionamento, né? Que você, né? A questão que você constrói no decorrer da carreira,
para que consiga convencer os atletas e os seus agentes, né, do quão é importante estar numa camisa, né, como o Vasco, foi assim no Fluminense, e é óbvio que camisa pesada, como é o caso do Flamengo, né, isso também facilita bastante. Mas é nisso, e naquele momento foi realmente atletas que chegaram aqui em meados de janeiro e acabaram recebendo o seu primeiro pagamento lá por março. Imagine só você suportar esse período todo, né? E você também sem receber? Não, eu também, mas eu digo assim, a minha responsabilidade era muito maior com aqueles que eu havia convidado, né, para virem. Então... E o que você acha que te fez chamar a atenção do Fluminense? Não, na verdade, quando terminamos 2011 no Vasco, que foi um ano realmente espetacular, né, para o clube, porque foi campeão da Copa do Brasil, foi vice-campeão brasileiro naquela disputa aí até o final com o Corinthians, chegou uma semifinal de Sul-Americana. Eu tive o convite do Fluminense, já estava encerrando o meu contrato, tanto o Dr. Celso Barros, né, na época, e realmente era um projeto que me fez entender que essa mudança ela era necessária também. 3 anos de Vasco, você tem uma hora que o ciclo se encerra. E aí a gente foi já no primeiro ano campeão estadual, campeão brasileiro, trabalhando com o Abel, que é outra figura ímpar, né? Um amigo pessoal que eu carrego até hoje. E depois desses 2 anos de Fluminense, veja, acabou o meu contrato, final de 13. O Vasco caiu em 2013, de novo, né? E aí era o último ano do Roberto, me convidou novamente. E aí fomos assim para um projeto bastante curto, que era realmente uma dificuldade gigantesca fazer o Vasco voltar. Ao final de tudo isso, para minha alegria, né, eu tive daí o convite do Flamengo no final de 14 e estou aqui desde 2015, muito grato por tudo que o Flamengo me proporcionou, me deu condições de trabalho, ter participado, Benja, dessa mudança de cenário, de imagem do clube, de infraestrutura. Eu vou ser sincero, porque a gente tem que falar as coisas, eu sempre falo, fala na cara. Não em relação ao Rodrigo Caetano. Eu falava há 4 anos atrás, quando o Bandeira entrou, eu falei, pô, mas não tem a menor condição de tirar um gigante igual do Flamengo do jeito que está. O Flamengo estava numa situação caótica. Você chegou no Vasco, você falou numa situação caótica. O Flamengo não estava diferente, estava muito diferente. Não, o Flamengo tinha, nesse período já... A dívida era monstruosa. Não era, mas assim, já tinha iniciado aí um processo de mudança? Um processo de mudança. Foi em 2013, né, que o presidente iniciou. E já tinha também profissionalizado, né, o departamento, que era o Pelaipe, que chegou no início. Depois teve a continuidade ali com o Ximenes, né? Então já tinha uma sequência de trabalho. E o Flamengo talvez tenha passado, na parte financeira, já tinha se equilibrado. Não com condições de fazer grandes investimentos, não, Benja. Mas aquela situação caótica de início já não era tão grande. Mas na questão de infraestrutura, sim. Porque tem atletas que estão conosco desde 2015, quando eu aqui cheguei, que observam hoje e que têm até muitos deles não acreditavam, assim como você, que o projeto do Ninho do Urubu fosse se concretizar, que todas as melhorias ali iam acontecer, e hoje para nós é motivo de muito orgulho, de satisfação quando o presidente chega lá, quando os vice-presidentes chegam no clube, podem conviver com os atletas e dizer, viu, lá atrás talvez você não acreditasse, e hoje isso é fato. Ô Rodrigo, como você trabalhou você trabalhou em 3 grandes do Rio, falta o Botafogo, e você tem base para falar, o que está acontecendo com o futebol carioca? Hoje, vamos xingar, vou fazer o quê? Mas é a constatação de um fato. Você tem o Vasco passando um momento super complicado, né? Depois da eleição e perdendo os principais jogadores, tem problema enorme de caixa. Você tem o Botafogo com um time hoje modesto. Também o Botafogo não dá para criar muita esperança para esse time para esse ano. A gente está vendo o Fluminense, né? Que agora no meio da semana os torcedores invadiram, né? E a diretoria mandando o jogador embora, véspera de final de ano, e não paga. E tá numa situação complicada. Jogou agora lá, jogou semana passada lá contra o Madureira para 448 pagantes. O que está acontecendo com o futebol carioca?
Bom, primeiro, assim, exceção do Flamengo, né? A minha visão, assim, talvez que o Flamengo, por conta, né, que tem realmente mais receita, acabou se estruturando antes. Isso é fato. Por exemplo, esse passo atrás, esse cortar na carne que iniciou ali com o presidente Bandeira lá no seu início e que até hoje carrega um sem número de críticas. Por que o torcedor deseja? O torcedor deseja o título, apenas isso, e não como chegar até ele, né? E o Flamengo fez o dever de casa de forma perfeita. Primeiro, equacionou suas dívidas, recuperou credibilidade, né? Porque hoje já você, até esses dias, teve uma brincadeira, né, do próprio Vampeta dizendo: eu ajudei o Flamengo. Foi no meu programa. Foi no seu programa? Então. Que perguntar de novo aquela frase que ele tinha, eu fingia que jogava e o Flamengo fingia que pagava. Ele falou: eu ajudei. Exato. Porque todo mundo usa essa frase como referência. E é fato. Então, assim, essa imagem, ela modificou. O Flamengo hoje, quando vai ao mercado, vai podendo cumprir. Então, ou seja, não dá um passo que não vai conseguir cumprir ali na frente. E eu estou falando à distância, tá? É muito difícil você fazer qualquer tipo de diagnóstico estando distante. Mas a verdade é que esses outros grandes clubes do futebol do Rio de Janeiro estão passando por um processo semelhante ao que o Flamengo passou, só que no momento atual. O Flamengo se reorganizou, se redesenhou muito antes deles e hoje está, pelo menos, equilibrado, estruturado e com o desejo do torcedor como o nosso, né, que ganhe títulos também. Ô, Rodrigo, você falou de credibilidade, né? Uma vez, acho que eu não me lembro quando foi, não sei se foi no passado ou no retrasado, eu entrevistei o Alexandre Matos, também, que eu acho outro avião aí. Um grande amigo também. Que é um aviãozão aí também, baita no diretor de futebol. E aí, ele estava contando, já tinha passado, porque vocês não falam nada. A gente tenta tirar informação, não fala. Depois que passa, aconteceu e tal, aí alguns costumam falar. E o Alexandre aquele dia foi muito legal de contar em detalhes como ele contratou o Dudu, né? Mas em relação não são os detalhes, ele falou assim, aquela contratação mudou o patamar do Palmeiras. Porque o Dudu, o Palmeiras estava no limbo, lembra? Tinha quase caído, o Paulo Nobre estava entrando, colocando dinheiro, o Palmeiras estava quebradinho de grana, e o Corinthians estava bem, voando, e parece que estava quase certo, aí refugou, o São Paulo, que também estava com grana, foi lá, e de repente o Alexandre deu um nó e buscou o cara. E falou, pô, quando todo mundo viu o Dudu no Palmeiras, falou, caraca, pô, o Palmeiras... Ele fala que aquilo mudou. O Guerreiro foi a contratação que mudou de patamar ali o Flamengo naquele momento? Foi essa sinalização para o mercado de uma retomada de credibilidade e principalmente de um cenário melhor, viu, Benja? Porque se você for ver, e até é legal a tua pergunta que dá para eu esclarecer alguns tantos pontos. O Guerreiro chegou na metade do ano de 15. No ano seguinte, em 16, chegou o Diego. Claro que nesse ínterim vieram outros tantos grandes jogadores, mas eu sei que aqueles que, digamos assim, causaram maior impacto. No ano seguinte, que foi em 17, já veio o Everton Ribeiro, junto com Giovani, Diego Alves e tal. E muitas das vezes somos criticados. Por que o Flamengo só contrata esses jogadores no meio de temporada? Isso também faz parte da questão nossa de orçamento, Benja, que é difícil, eu já expliquei inúmeras vezes, é difícil de entenderem. Para você repatriar um jogador desse nível, você tem que entender que lá do outro lado, no outro mercado, na outra equipe, na outra competição, em dezembro, janeiro, ele está no meio da competição. Então tudo é mais caro e tudo é mais difícil, né? O Flamengo, por querer cumprir, por querer os contratos, como se diz lá, existem para serem cumpridos, sempre viu a janela do meio do ano como uma grande oportunidade de repatriar esses atletas. Então eu te diria que naquele momento do Guerreiro ainda foi um término de contrato com o Corinthians, né? E a capacidade de convencer o Guerreiro a vir para o Flamengo, realmente ela trouxe, né, os holofotes de novo para o Flamengo nessa sequência que tivemos de repatriar, de trazer jogadores, né, de uma trajetória já de expressão para o clube.
E eu acho que aí nos colocou aí num patamar um pouco acima, sem dúvida nenhuma ali, eu acho que iniciou esse processo. Por falar em Guerreiro, Rodrigo, como é que fica a situação? O Guerreiro, o contrato dele vence meio do ano, né? Vence no início de agosto. A suspensão dele termina? Então, a gente está numa expectativa bastante grande, Benja, de que agora que vai ser julgado o recurso dele no CAIS e que desculpa, uma curiosidade, o Flamengo, o contrato é interrompido? Está interrompido momentaneamente. Não paga? Não tem salário? Ele não recebe nada? Por enquanto não, mas nós temos um desejo, já foi colocado para ele, de uma renovação até o final do ano do contrato dele, que vai até agosto. Esse é o desejo do Flamengo, já foi colocado para ele, para a família, e a gente espera que isso se materialize. Você viu o que? Quando foi? Não, na verdade isso se iniciou no mês de janeiro, né? Final de dezembro, início de janeiro. Foi isso, porque quando foi, depois do recurso, a pena dele foi já definitiva. O que vai ser julgado no CAIS agora é a suspensão dessa pena imposta lá pela FIFA, ou até mesmo que o prazo dele seja reduzido, que hoje é de 6 meses. Um exemplo, um cenário aí de 3 meses de punição, ele já vai estar apto para jogar. E aí o Flamengo vai fazer a ideia do Flamengo, ele já sabe, é de uma renovação. E ele aceitou? E ou aí, vai responder ainda? Não, nós estamos em conversas ainda para que ele aceite essa renovação e, consequentemente, em algum momento o Flamengo consiga minimizar esse prejuízo que ele tem tido nesses praticamente 1 mês e quase 2 meses. Ô, Rodrigo, você fazendo uma avaliação, não dá para acertar sempre. A gente acerta e erra, normal. Claro. Como também o Alexandre Matos acerta e erra. A obrigação é acertar mais. É lógico, mas não dá, até porque não é uma ciência exata. Fazendo uma avaliação, por exemplo, do ano passado, né, que eu também fui um daqueles que criou uma expectativa, que falou, o Flamengo vai ganhar tudo. Tal. O que você acha que... Aonde você acha que houve o erro? Você acha que às vezes pode ser assim, contratamos mais para uma posição, não contratamos... Porque todo mundo fala, precisa zagueiro, precisa goleiro, tal, babá. Enfim, mas o que você acha que faltou no passado? Então, depende do período, né? Por exemplo, nós tivemos, lamentavelmente, durante o ano de 2017, se você for avaliar onde que o Flamengo fracassou. O Flamengo fracassou na Libertadores. Porque... você ficar na primeira fase, por mais que a nossa chave fosse realmente... Não era time para isso, né? Nós tínhamos totais condições de passar, a gente não passou porque não somou ponto fora de casa, e isso você não pode pensar em algo grande quando você não consegue pontuar fora. Mas já era, como eu te falei, que a gente já vinha negociando com alguns atletas. O Rodolfo, nós iniciamos a conversa em fevereiro, por exemplo. O Everton Ribeiro, a mesma coisa. Só que a questão financeira pesou e nós só tivemos condições de trazê-los em maio. Se estivéssemos na Libertadores ainda, esses jogadores poderiam ter sido os nossos reforços. Mas eu acho que a gente, no decorrer do ano, equilibrou bem o elenco. Qualquer atleta que vem no meio do ano, é lógico que ele vem num momento em que entraria de férias e aqui já tem que dar sequência, é difícil. Mas, como eu te disse, é uma questão de viabilidade financeira e de orçamento. Eu acho que pesou muito. Eu acho que, principalmente no brasileiro, nós não chegarmos além do 6º lugar, apesar de termos garantido a vaga direta. O fato, bem, de termos concentrado, digamos, todas as competições importantes o Flamengo estava participando, exceto na Libertadores, o Flamengo estava participando no 2º semestre. Talvez naquele momento tenha faltado um melhor da nossa parte, nossa comissão técnica, talvez priorizarmos uma delas. Porque nós fomos à final da Copa do Brasil, fomos à final da Sul-Americana e lutamos até o final ali entre os primeiros, né, do Campeonato Brasileiro. Se você for observar em 2016, quando disputamos o título com o Palmeiras, com o Santos, o Flamengo em agosto já não tinha outra competição senão o brasileiro. E isso pesa. E nós, acreditando assim naquela questão do elenco, de você pôr todos para jogar, eu acho que a gente, em algumas partidas, a gente deveria ter mantido um foco numa única competição, com maior probabilidade de vencer. Mas difícil, né? No Flamengo você dizer que não, essa determinada competição aqui eu não vou priorizar. E a gente procurou chegar em todas, infelizmente em 2 fomos vice-campeões e serviu de aprendizado. Nós vamos lutar em todas nesse ano também,
Mas talvez lá, no segundo semestre, quando chega o funil, a gente vai ter que repensar isso. Você é sincero. O Rueda te decepcionou? Você ficou frustrado com o Rueda? E eu vou falar uma coisa pra você, eu falei até no ar, naquela semana que estava contrato, eu falei, eu não traria um treinador estrangeiro naquela altura. Eu falei, eu não traria. No meio do ano, um Flamengo. Um dia eu encontrei ele na praia, aqui. Por sinal, um cara extremamente... Super solícito. Super, o cara educado, pô. E tava ele e a mulher andando na praia, até falei, conversei um pouco com ele, falei, Rueda, ela depois do jogo do Flamengo da Sul-Americana, uma loucura toda lá, Maracanã lotar, aquelas coisas de Flamengo, né? E eu falei, você tá meio surpreso com o que é o Flamengo? Você imaginava que era assim? Ele falou, assim? Não. Ele falou, eu sabia que, lógico, o Flamengo é gigante, mas no dia a dia, você via que quer dizer, isso é uma sensação minha também. Ele falou que ele não estava confortável com o negócio. A questão é a seguinte, quando nós optamos por trazê-lo, primeiro que é uma questão também de mercado, você avalia algumas opções. Nossa ideia era para levar o Zé Ricardo até o final do ano, né? E que aí ficou muito, como se diz, rotulado em relação à eliminação da Libertadores. Isso é uma coisa que atrapalhou demais o nosso ano. Ou seja, qualquer vitória, qualquer decisão que nós participamos já não servia mais. Porque... Desculpa, mas a pressão da mídia e da torcida do Flamengo exerce alguma força numa... Não, ela é diferente. Ela é diferente, tudo é potencializado, não tem a menor dúvida. Mas, por exemplo, você liga lá na televisão, os caras, tem que mandar embora, aí a torcida, pô, o Flamengo é brincadeira. Se fosse em qualquer outra, talvez, em outra situação que não liderada pelo presidente... Nós fomos eliminados da Libertadores e o Zé, infelizmente, ficou numa situação insustentável 4 meses depois. Quer dizer, se fosse em qualquer outro clube ou em qualquer outra situação que não fosse com o presidente, certamente aquele fato de não ter classificado para a Libertadores decretaria o fim de um trabalho e não foi. Mas quando teve a situação dele definida, nós pensávamos o que naquele momento? Nós vamos jogar o Campeonato Brasileiro, as demais competições, e vamos tentar trazer um técnico que conheça essa questão de uma Copa Libertadores, tinha sido o atual campeão, que conhecesse os caminhos, porque é diferente, competição totalmente distinta. E tanto é que ele conduziu muito bem a equipe, principalmente na Sul-Americana, né? Jogos dificílimos e a gente acabou chegando. Então ele tem muito mérito nisso, mas voltando à tua pergunta do início, em que ele poderia ter nos decepcionado, na questão ali de trabalho em absoluto, na questão da relação da mesma forma, o desfecho, talvez, né, essa saída dele era algo que realmente... Você esperava? Não esperava, porque nós fizemos... Quando começou o burburinho, você tinha algum plano B na cabeça ou não? Então, nós, no dia seguinte que acabou a Sul-Americana, no dia seguinte nós estávamos reunidos, montando o planejamento, o que era carência, como é que vamos, como é que não vamos, próximo ano, tudo. Inclusive depois, na semana seguinte, eu acabei indo lá para o sorteio da Libertadores e nós sempre falamos, nesse período de férias, sobre a continuidade. E óbvio que eu, como o diretor de futebol, perguntava a ele em que pé andavam essas notícias. Ele sempre falou, existe o interesse daqui, mas eu não tenho nada, vou continuar no Flamengo. E o período foi passando e as coisas vinham aumentando. E aí chegou uma hora que teve um momento limite do Flamengo e que muitas vezes fomos criticados por isso. Só que tínhamos uma multa, Benjamin, para os dois lados. Então aquela história, se o Flamengo hoje fosse o irresponsável de outrora, vamos nós tomar a decisão lá em meados de não precisa se apresentar, o contrato é rescindido. A multa era dobrada, né? Porque foi o que deixou de entrar e o que nós tínhamos que pagar. E nós temos que ter muita responsabilidade nos contratos. E foi daí que quando ele retornou, e só para que todos saibam, ele só assinou a rescisão conosco e o contrato com a seleção do Chile no dia 13, se não me falha a memória. Se eu não me engano, na segunda-feira, no dia da apresentação. Exatamente, eu acho que foi... Foram dias antes do dia 13, na semana aquela que antecedia a apresentação de todo o elenco.
quando ele realmente confirmou a proposta da Chile. Agora, eu não vou ficar avaliando, ele negociava, ele não negociava por trás, ele fez isso, aquilo, eu não quero entrar nesse mérito. Porém, todas as vezes que ele foi cobrado, e foi cobrado por mim, principalmente, que fique claro, uma posição, até uma posição pública, da continuidade ou não, ele sempre disse, existe o interesse das outras seleções, mas eu continuo pensando no Flamengo. Se tiver alguma coisa concreta, vocês vão saber. E nós aqui no limite para avançar isso, né, Benja? Porque se nós tomamos a iniciativa, quanto que ia ser de prejuízo financeiro para o Flamengo? Então, aí ele pegou e falou, ó, tô indo embora. Não, aí, quando tava você e o Bandeira um dia, só vocês dois lá falando, caraca, hein, meu presidente, o cara pisou na bola com a gente. Você ficou de raiva com ele ou não? Óbvio que não foi digamos assim, a melhor atitude dele. Por quê? Porque se isso acontecer, ele poderia ter nos prevenido antes. A verdade é essa. Que o ano já... Até porque, Benja, por uma questão ética, como que eu ia em outro técnico? Como que nós íamos fazer outro convite, se nós tínhamos técnico? Primeiro dos dois lados, a ética de quem convida e a ética de quem é convidado, né? Qualquer treinador aí vai dizer, não, vocês têm técnico. O dia que vocês definirem, a gente conversa. Então, foi nesse sentido, foi ruim. Particularmente o mês de dezembro para nós foi péssimo, né? Por conta dessa indefinição. E nós sempre... meio que jogados, né, assim, na situação de não poder tomar iniciativa, justamente por conta da responsabilidade que a gente tem financeira também e contratual com ele. Pô, mas ele estava com você, com o presidente, planejando 2018? Sim. Olha, vamos contratar esse, libera ele, enfim. Tava, quer dizer... Inclusive, sejamos justos, né, o Marlos Moreno foi ele que, inclusive, ligou, porque o Manchester City tem uma situação bastante... peculiar, né? Quando eles contratam esses atletas, eles estudam muito, né? Onde que vai ser o destino, onde que ele pode evoluir, onde que não. E o Marlos veio para o Flamengo muito por conta que o técnico seria o Rueda. E no momento que ele saiu, nós tivemos que ainda confirmar que mesmo assim havia um interesse, que mesmo assim tínhamos um projeto, uma expectativa para o Marlos aqui. Ou seja, muitos detalhes aí que atrapalharam. Ele se assustou com o Flamengo? E uma das coisas que ele disse, depois já de tudo sacramentado, foi o fato, né, dessa pressão, desse investimento no número de jogos, né, que ele não tinha... que ele fez a opção realmente de ir para uma seleção, de fazer um planejamento de um futuro aí de 4 anos. Mudar bastante a chave. E mas, Rodrigo, o Flamengo assustou ele? A grandeza, a repercussão, a pressão. O cara que você sabe como é que é. Você consegue, por exemplo, você vai no cinema, quando você vai no cinema aqui, até porque onde você vai só tem rubro-negro aqui. Você consegue passar um dia e falar, Rodrigo, pô, precisa contratar zagueiro. Rodrigo, pô, vai vender o Viseu. Pô, Rodrigo. E normalmente, né, a abordagem no meu caso, ela nunca é das melhores, né, infelizmente, né, mas... Porque você já passou algum perreio na rua? Não. Porque as pessoas te ofendem às vezes? Existem situações sim, porque... Eu costumo dizer que a gente trabalha, se expõe, assume responsabilidades, né? Mas quando dá certo, o êxito ele é compartilhado. E deve ser. Mas quando algo não sai como planejado, algo não sai, isso aí já tem direcionamento. Ô, Rodrigo... Mas o Rueda, assim, só para complementar, é óbvio que ele não tinha a noção, talvez, do Flamengo e do futebol brasileiro. É isso. Nós estamos num país continental, jogos, quarta, domingo, várias competições, quer dizer, natural que ele tenha. Eu lembro como se fosse hoje. Eu falei até no programa, eu estava na praia, encontrei, falei, você... Ele falou, não. Ele fez uma cara, não. Eu falei, gente, o cara não é assustado. Não é assustado também não impressionado com a situação. Pejorativo. Mas ele estava, cara, é uma coisa maluca isso aqui, né? É uma coisa maluca, o cara não pode ir no jantar, o cara não pode ir na praia. E a necessidade de ganhar todos os dias, né? E um jogo atrás do outro. E ele pegou, aí corroborando com o que eu estava te falando, ele pegou o segundo semestre do Flamengo. Segundo semestre do Flamengo, nós tivemos 3 competições simultâneas, Benji. Nós tivemos a Copa do Brasil, fizemos a final. Nós tivemos a Sul-Americana, fomos até o dia 13, final. Campeonato Brasileiro, buscando ali as primeiras colocações. Ou seja, você imagina você planejar tudo isso. E tinham meses, cara. Teve semanas ali que em 10 dias nós jogamos as 3 competições.
A porrada é forte. Então... Aí deixa eu te falar, aí o Rueda foi embora, e você é brother, que nem se falou agora, do Abelão. Eu tinha uma informação. Vou perguntar pra você. O Carpegiani não era pra ser o treinador a princípio, era? Isso eu vou te falar. Eu tava de férias, aí eu li o negócio e tal. Falei, nossa, o Rueda foi embora, cara. E aí tinha o papo que o Carpegiani vai ser um diretor de futebol, um gerente, e vai ser contratado um treinador. Aí, de repente, o Carpegiani ficou. Mas você ligou pro Abelão? Você chegou a ligar para ele e falar, Abelão? Bom, primeiro vamos lá. Quando nós tivemos... Só para te falar, porque nessa minha fonte é boa. Falou, o Rodrigo Caetano ligou. O Abelão falou, olha, eu não posso sair do Fluminense agora. Vamos começar do início. Olhou de rabo de olho é que eu vou tomar uma porrada aí, ó. Não, olha só. Quando nós falamos com o Paulo, das conversas, a gente tinha a ideia de trazer uma pessoa já com a experiência dele, com o currículo, com o conhecimento de futebol dele, para agregar no nosso departamento de futebol como um coordenador técnico, fazendo o link com as divisões de base. E vocês são amigos há séculos, a gente já se conhece há muito tempo. E ele fez um grande trabalho no Curitiba, um grande trabalho no Bahia, hoje mais maduro do que nunca, né? Só que quando nós iniciamos as conversas em dezembro, eu fui muito claro, olha, saiba você que o projeto que nós temos é esse. Porém, não exclua a possibilidade de você ter que assumir o time como técnico. Isso em conjunto com toda a nossa diretoria, né? Porque a gente foi o único, por conta de que ele viria para um outro cargo, que eu abri essa conversa, né? De uma possibilidade. Os demais, eles já foram numa segunda, quando a saída do Rueda ela já estava iminente. Porque o convite para o Paulo, ela se iniciou logo depois do Campeonato Brasileiro. E aí, te falar do Abel, eu não posso te negar que o Abel, não só o fato da gente ter trabalhado junto, ter sido campeões juntos, para mim, sem sombra de dúvida, um dos melhores no Brasil, certamente está entre os 5. E pela capacidade de liderança dele, né, ele facilita muito o vestiário, seria sim um nome que agradaria, eu acho que a toda a diretoria do Flamengo. Mas ligou? Eu falo com o Abel até hoje. Não, que você fala de amigos, vocês são amigos pra caramba. Abelão, vamos tomar um coco, vamos pegar uma praia, caramba, você viu um filme do tal que? Isso eu sei. Mas você falou, Abel, bora? Não foi, e ele falou assim... Não foi nesses termos. Não, o termo não... jamais seria nesses termos. Mas não é nesse termo, é modo de falar, é um modo de falar. Mas que você teria ligado, sondado a possibilidade, ele falou, eu não posso sair do Fluminense agora. Minha obrigação é sondar algumas possibilidades. Elas servem quando você está numa situação de técnico, né? Porque ali já estava praticamente sacramentada a saída do Rueda. E foi naquele período final. E também faço isso em atletas, né? É natural, isso aí. E o Abel, para mim, como eu te falei aqui, é um dos melhores. É natural que eu tenha feito uma ligação um pouco mais de amigo. Não, mas é normal também, não vejo crime nenhum. E ele falou, olha, não posso sair do Fluminense agora. Ele tem um compromisso porque ele já tinha, e aí para entender, o timing ele já tinha assumido realmente o compromisso de continuidade, né, no Fluminense. Porque eu não fiz isso enquanto nós tínhamos a palavra do Rueda que ele permaneceria. No momento em que ele nos ligou dizendo, olha, estou indo, quero uma reunião com vocês, porque a coisa aqui realmente caminhou, bom, aí era hora de... Foi isso. E aí aí ficou o Carpegiani, também não é que ficou o Carpegiani, Carpegiani é um... Eu já afirmei aqui, né, é um profundo conhecedor de futebol. A primeira conversa pessoal com o Paulo, que até foi lá no Rio Grande do Sul, eu fui até lá, foi essa. Nós temos um projeto muito maior, mas se prepare, que pode ser que você... Porque ele era, dentre os profissionais, imagine você, nós temos lá o treinador ainda. A ideia era de ser um coordenador, ok? Ele era o único que eu podia ter esse tipo de conversa. Olha, se o treinador sair aqui, você pode vir a ser um dos nomes para assumir como técnico. Era o único que eu podia. Os demais eu tive que fazer depois da saída dele ou muito próximo da saída dele.
O Carpegiani, eu vou te falar, esse é um dos caras que merece todo o respeito. Sem dúvida. Que conhece de futebol, que é uma barbaridade. Ô, Nação Rubro-Negra, pode mandar mensagem aí pro Rodrigo Caetano aí. Tem a hashtag no Twitter aí, Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Flamengo. Ô, Rodrigo, antes tem uns outros assuntos importantes que eu queria perguntar pra você também, mas só voltando rapidinho ainda, porque essa história do Rueda ainda não digeriu, né? Deixa eu falar agora pra você. Não seria mais digno ele chegar pra você logo lá quando começou o burburinho em dezembro e falar: Rodrigo, olha, tá rolando uma história, eu vou embora. Então, é até bom esclarecer isso, porque nós tentamos, até na época antes do Natal ali, de que tivesse ali uma manifestação por parte dele da sua permanência, que era isso que ele dizia. E eu lembro muito bem que uma das frases, assim, nós organizamos, inclusive, porque ele ficou de fazer isso, e acabou que depois ele declinou. Porque, na verdade, o contrato tinha uma cláusula de saída, né, rescisória para ambos os lados. Só quem poderia dizer que ele permaneceria e no dia seguinte mudar de ideia era o próprio, né? Porque o Flamengo, como que nós, que muitas vezes fomos acusados, por que o Flamengo não se posiciona? Como é que o Flamengo vai se posicionar que o profissional vai permanecer se no dia seguinte ele pode vir aqui e dizer: olha, recebeu a prova, muito obrigado, tô indo embora. Quem ia ficar como... Quem tinha que falar é ele. Exatamente. E quem poderia voltar atrás era ele. Porque é assim que funciona. Então, isso aí realmente gerou um desgaste, que aí na reta final a gente já sabia que é melhor para todas as partes era que realmente se encerrasse isso. Ô, Rodrigo, o Júlio César, foi o Flamengo que procurou o Júlio César ou o Júlio César que procurou o Flamengo? Foi o Júlio. O Júlio ligou primeiro para o nosso vice-presidente, através de amigos em comum. Depois, engraçado, através do Juan. O zagueiro. Ele acabou passando o meu telefone. E aí iniciamos as conversas, eu acho que já faz 3 semanas, por aí, quase um mês. E o Júlio manifestou aí o desejo dele voltar ao Flamengo, paixão da vida dele, o clube da vida dele. E como ele havia rescindido com o Benfica, aproximadamente 3 meses atrás, ele usou algumas expressões que realmente me marcaram. Uma delas foi o fato de ele dizer: eu preciso escrever a última página do meu livro no clube do meu coração, o clube da minha infância. E se vocês quiserem, eu assino um contrato em branco, eu só preciso estar aí treinando. Quero treinar, quero um dia ficar no banco. Se um dia precisarem que eu jogue, ok. Se não, eu estou ali para colaborar com os mais jovens, com o Diego Alves, que é meu amigo pessoal. E aí a gente conversou também internamente, teve a saída do Muralha emprestado para o Japão. Abriu-se ali uma possibilidade. Por mais que a gente esteja muito satisfeito com os nossos goleiros, César, Thiago, Gabriel e óbvio que o Diego Alves também. E aí esse conjunto da obra nos fez entender que era um grande motivo tê-lo conosco aqui e colaborar, né, nessa reta final aí de carreira do Júlio, porque ele é merecedor de Se ele estiver bem, pode esticar até dezembro ou não? Ele mesmo deixou muito claro que não é de interesse dele, ele veio com esse período bem definido, que coincide, né, para o campeonato estadual. Agora, futuro a gente não tem como precisar. Cara, é um assunto pessoal, mas a partir do momento que foi lá e falou publicamente, virou um fato público. A esposa dele, a Susana Werner, naquele vídeo lá, falou um monte. Aquilo afetou ele em alguma coisa lá dentro do Flamengo ou não? Não, o Júlio é pouco tempo que a gente tem convivido, realmente um cidadão, toda a história que ele tem, né, as conquistas, a humildade dele, ele vai colaborar muito conosco e ele já havia dito: olha, quando ele veio, ele disse: eu estou arrumando um problema em casa porque a minha vida está toda consolidada aqui em Lisboa, pretendo voltar e tudo, mas como ele disse, eu preciso sentir isso de novo, eu preciso estar no Flamengo. E o tempo não perdoa, né? Daqui a pouco não dá mais, né? Não, e o tempo em que ele tinha saído, né, do Benfica, isso tem 2, 3 meses, aí uma retomada na idade dele era muito difícil. Então, ou seja, nós tínhamos que atender e fizemos um contrato simbólico, mas realmente absolutamente sem custo para o Flamengo. E isso pode valer para o Adriano Imperador também? Isso é uma outra situação, isso tá realmente entregue ao presidente. É claro que trata-se também de um ídolo hiper respeitado.
Mas são situações distintas. O Flamengo tem ajudado o Adriano no que é possível, mas eu não tenho como te precisar em relação a qualquer possibilidade futura. Pelo menos hoje ainda não. Ô, Rodrigo, como é que você contratou o Henrique Ceifador, cara? Não. Como é que você for lá contratar Henrique Ceifador, hein? Os caras falavam, não, ele vai pro Corinthians, não, ele vai pro Grêmio, não, ele vai pra China. Não. De repente, você trabalha, você, em vez de ser gaúcho, tem que ser mineiro, né? Você tá sempre nas beiradas, né? Não, mas olha só, primeiro, o Flamengo precisava de mais um centroavante, isso era até por conta dessa indefinição, até quando que será a punição do Paulo, né? E o Viseu foi vendido, uma fica até o meio do ano, é isso? Até o meio do ano. E a ideia era termos também, são determinadas posições, elas requerem aí um número maior de bons jogadores, né? Não tem muito como você muitas vezes, mais que você queira improvisar esse jogador da última bola. E na verdade o Flamengo buscou esse acordo através, né, da multa junto ao Fluminense. O restante foi acordo com a outra parte, que é o Mirassol, e também com o atleta, o que depois caminhou bem. Porque com o passar do tempo, Benja, o Flamengo tem diminuído, digamos, o número de atletas contratados. Isso já é filosofia. Por vários motivos. Nós entendemos que nós temos um bom elenco, então cada vez menos você precisa contratar o jogador para ser, em tese, seu titular e também ser a sua opção. Com isso, com o passar desses anos, o Flamengo se reestruturou nas divisões de base também, então tem um baita fornecimento de atletas de ponta. Então a gente consegue fazer contratações mais pontuais. E o caso do Henrique foi mais uma que foi possível, um jogador que tem números excelentes e, acima de tudo, a nível de pessoa, de caráter, a gente faz... Eu entrevistei ele aqui no final do ano, o cara hoje para chegar no Flamengo, esse é um dos pré-requisitos, porque a gente conseguiu construir ali um perfil de atleta que a gente não pretende se afastar, até para que colaboremos com os jovens. Mas né? É um perfil totalmente diferente do Wagner Love, que o Flamengo tentou, né? Não, mas o Wagner Love hoje já é um jogador muito mais maduro. Sim, se diz características distintas. O Wagner é um jogador mais, como é que se diz, com mais mobilidade e tudo, mas não invalida. Ô Rodrigo, era verdade ou era no começo, quando começou esse bafafá do Henrique Ceifador, a diretoria do Fluminense chegou em algum momento e falou, não vai pro Flamengo, Flamengo a gente não vende? Rolou isso em algum momento ou não? Olha, nunca chegou para nós esse tipo de informação, não. Quem conduziu isso também foram os agentes do próprio Henrique. E aí, né, em conversa conosco, entenderam ser um grande projeto para ele também. Permanece no Rio de Janeiro, vem para um gigante do futebol brasileiro e mundial. E eu espero que aqui ele repita, né, os números, os gols e realmente comprove aquilo que ele está no momento da carreira dele, 28 anos, quer dizer, tem bastante lenha para queimar. Pra gente encerrar, essa geração aí que tá vindo do Flamengo da base é sacanagem, hein? Tem um monte de moleque bom. O Flamengo vai contratar jogador ainda esse ano ou essa molecada que tá aí agora fala, você tem os moleques, vamos dar chance para essa molecada aí? Então, isso que aumenta o nosso nível de exigência, gente, né? Eu sei que muitas das vezes o Flamengo não se reforçou. O Flamengo, na verdade, fez 2 contratações, mais o Júlio, pelo menos até o momento. Nós tínhamos uma ideia de trazer, no máximo, 4 atletas. E é claro que alguns jovens que tiveram oportunidade no estadual acabaram nos dando uma ótima impressão, principalmente a questão dos zagueiros, né? Que era uma posição que nós temos 3 jogadores acima de 30 anos, né? Rodolfo, Hever e Juan, que são ótimos, mas a gente tinha a ideia de repente trazer mais um ali, mas Léo Duarte, Patrick, Tuller, todos se saíram muito bem. Então é isso que fez nós aguardarmos mais aí e a princípio a gente continua com eles, sem falar os outros tantos atletas que entraram e deram conta do recado. Porque quando você joga hoje, nos dias de hoje, num clube de ponta, você está acostumado com grandes jogos, mesmo na base. Jogadores que jogaram em seleção, jogadores que estão aí, outro investimento que a gente fez na base, né, desde 2015. O Flamengo hoje disputa vários torneios internacionais. O Flamengo hoje consegue, na base, adquirir um atleta que a gente chama meia confecção, que se destaca aos seus 17, 18 anos, o Flamengo tem lá condições de adquirir. Ou seja, foram inúmeras as ações que às vezes não aparecem
que propiciam você ter aí esse abastecimento. Então, se a gente tem um bom abastecimento na base, a gente é muito mais criterioso na hora de trazer um jogador de fora. Meu irmão. Pô, legal pra caramba, obrigado. Legal pra caramba. Pô, você é um daqueles caras que a gente pode ficar umas 3, 4 horas falando de futebol, viu? Volto aqui com o maior prazer. Cara. E parabéns, viu, Rodrigo? Essa função prática, vamos chamar um pouco mais nova no futebol. Cara, tá revelando caras tão bacanas, né? Você, Alessandro, Edu Gaspar, Alexandre Matos. Sabe, tem uma galera aí tão legal. O Pelé, que eu não conheço, estou falando das pessoas que eu tenho um pouco mais de conhecimento. E você é um cara muito bacana de falar de futebol. Sucesso. Sabe que eu torço pra caramba por você. Obrigado pela camisa. Eu te agradeço de coração. Primeiro porque nesse programa aqui a gente tem condições de falar muita coisa que, né, em outros a gente não consegue. Eu já te falei no início. O carinho e a admiração, cara, ele é profissional, mas ele também é pessoal. Porque a gente também consegue perceber, não, sem sacanagem, a gente consegue perceber na tua profissão, nos teus colegas, quem é gente boa, quem é do bem, tá? Obrigado de